O mundo tem que ver a glória do nosso Senhor brilhando em nós, irmãos. Abra a palavra de Deus comigo. Primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Os primeiros versículos. Dizem assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Irmãos, nós vamos abordar este maravilhosíssimo livro chamado, nos nossos dias, de Atos dos Apóstolos. Esse livro, ele é muito, mas muito agradável de se ler. Embora nos gere em determinados momentos alguma aflição por aquilo que os servos de Deus irão passar no transcorrer da história da igreja. Esse livro, ele nos inspira a sermos melhores na obra de Deus. Porque o que você vê nele, o que você analisa nele, o que você aprende com ele, é que em todo o momento nós devemos servir a Deus independente das circunstâncias. Deus, ele é o supremo criador de todas as coisas. Jesus Cristo é o nosso Senhor, e esse evangelho precisa e deve ser pregado por nós, que aqui representamos a sua igreja, a amada igreja de Cristo. Mas nós precisamos falar algumas coisas aos irmãos, situando cada um a respeito do contexto que esse livro de Atos dos Apóstolos foi escrito. É incontestável hoje, entre os eruditos, entre os estudiosos, que este livro foi escrito pelo evangelista Lucas, o médico amado a qual Paulo se dirige, falando na sua carta aos Colossenses. E, embora alguns pensadores vão dizer que não foi Lucas quem escreveu, nós podemos ver no início, a saudação do Evangelho de Lucas, nós podemos ver que ele justamente, o livro de Atos, ele é uma continuidade daquilo que Lucas já começou a escrever no seu Evangelho. Se você abrir ali, o primeiro capítulo de Lucas, e você acompanhar comigo, você vai ver o que Lucas vai dizer a respeito de uma pessoa a qual ele dirige essa carta. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que fui instruído. Lucas, ao escrever o Evangelho de Atos, dá-se a impressão de que ele havia há pouco tempo se convertido ao cristianismo. Ou talvez ele era um judeu prosélito. Um prosélito, irmão, é aquele que aceita o judaísmo. Ele não é judeu de origem, mas aceita a religião judaica. E ele ouviu falar, como o próprio Evangelho de Lucas vai dizer, ele ouviu falar daquilo que havia acontecido naqueles dias. E qual que era o burburinho mais famoso naquela época? Qual que era o assunto mais comentado naquela época? Surgiu um Jesus
vindo de Nazaré, que cativou os corações de muitos. Ele foi perseguido pelos líderes judaicos, foi morto num domingo, mas em 3 dias ressuscitou. E Lucas vai dizer no livro de Atos o quê? Que ele deu provas mais do que convincentes, durante 40 dias, a todas as testemunhas que o viram de que ele realmente era Cristo, que havia ressuscitado. Então, Lucas, ele vai escrever o Evangelho de Lucas, e vai escrever o livro de Atos, como um só livro. Hoje nós temos a divisão, mas inicialmente, esses dois, Evangelho de Lucas e livro de Atos, ele foi escrito como uma só carta, como um só livro, como um só relato. Tanto que a introdução do livro de Lucas serve para o livro de Atos, isso que eu acabei de ler aqui. E ele vai dizer, ele vai falar para quem ele está dirigindo, reafirmando para quem ele está dirigindo essa carta. Lucas, ele vai tentar relatar, e ele vai ser um único livro, o único livro que vai relatar o princípio da igreja é o livro de Atos. Como foi que a igreja, que os apóstolos permaneceram depois que Cristo já não estava mais com ele? Porque uma coisa, irmão, é você estar com Cristo, vivendo ali o Evangelho, caminhando com Cristo. Outra coisa é quando Cristo foi assunto ao céu, e agora? Como eles haveriam de ficar? Como eles haveriam de se comportar sem o mestre deles, sem o mentor deles, sem aquele que os conduzia em todos os momentos? Como que foi? Lucas vai descrever isso com uma maestria, com uma excelência tão grande, que vários escritores vão dizer que essa obra é uma obra-prima, que existe há tanto tempo. E irmãos, aí eu analisando, estudando sobre isso, sobre o relato de muitas pessoas, sobre muitos escritores famosos do nosso mundo, eu vou dizer, eu me levo a perguntar: como que pode, irmãos, as pessoas desfazerem tanto da Bíblia? A Bíblia, além de se relatar as verdades do nosso Deus, ela ainda é uma obra tão maravilhosa e tão bem encaixada e fluida, que ela é incontestável para quem lê. Mas existem pessoas que tentam desmerecer esse livro maravilhoso, mas o Senhor, Ele continua usando essa palavra para transformar vidas ainda hoje em nossos dias. Lucas, ele vai relatar os feitos do Espírito Santo. Porque, irmãos, João, ele vai dizer, se você quiser abrir, João 14, 26, abrir a sua Bíblia, João vai dizer, vai relatar o que Jesus disse, que ele teria que subir. Jesus teria que deixar este mundo para que pudesse vir um outro, um Consolador. Você achou aí? Leia junto comigo então. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Esse Espírito Santo foi quem impulsionou os apóstolos a pregarem o Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer várias coisas. Como os discípulos se comportaram quando Jesus subiu ao céu. Como foi o famoso dia de Pentecostes, Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas, e eles são cheios do poder de Deus. Ele vai dizer como era a organização religiosa, como era a vida da igreja naqueles primórdios, a vida comunal da igreja. Pois é, irmãos, a igreja, ela viveu eu vou usar essa palavra que é muito moda hoje nos nossos dias, mas a igreja não foi adepta ao comunismo, mas ela viveu o comunismo autêntico, porque todos ali viviam de uma maneira a repartir aquilo que tinham e auxiliar os menos favorecidos. Então, essa foi a organização da igreja. Aqui nós vamos ver os defensores do Evangelho de Cristo, os primeiros pais da igreja, os primeiros pastores da igreja, que
cuidaram da igreja e continuaram a ganhar almas para Cristo. O crescimento do cristianismo aqui é relatado de uma forma tão maravilhosa que eles estavam em aproximadamente 120 pessoas lá no dia de Pentecostes. 120 pessoas. A igreja de Cristo, a igreja que hoje nós fazemos parte, que hoje nós não contamos mais, porque nós não temos como mensurar tamanhas pessoas que foram alcançadas por esse evangelho. Ela começou com 120 pessoas. Essas 120 pessoas obedeceram à ordem de Cristo, que foi dada em Atos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Eles ficaram orando, buscando a Deus. No dia de Pentecoste, uma comemoração judaica, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram cheios do poder de Deus. Não precisou, irmão, um pregador de fora vir pregar para eles. Não precisou, irmãos, eles fazerem estripulias ou pedir para alguém orar. Eles estavam buscando a Deus com sinceridade do coração, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles começaram a anunciar o evangelho. Isso foi tão maravilhoso, foi tão grande, que quando Pedro começa a proferir o seu primeiro discurso na descida do Pentecoste, o que acontece? Quase 3.000 pessoas, em uma única pregação, aceitam a Cristo como Salvador. Então, de 120 pessoas, quase 3.000, em um único dia, ingressam à igreja. Isso é maravilhoso, e nós vamos ver que a igreja vai crescendo exponencialmente, dia após dia. Pessoas iam se juntando à igreja. Haverá um relato que vai dizer que eles já eram quase 5.000 pessoas, e a igreja continuava crescendo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele compreende um período de aproximadamente 30 anos. Os acontecimentos são narrados do ano de 33 depois de Cristo até aproximadamente o ano 63 depois de Cristo. E quem são as principais personagens desse livro? Pedro, depois Paulo, e alguns discípulos com menor expressão no livro. Mas quem são os principais personagens são Pedro e Paulo. E isso, irmão, tem um significado muito grande para nós, que daqui a pouquinho eu vou expor para vocês, que nos leva a acreditar como Cristo queria que o evangelho fosse propagado. Então vamos lá. Jesus, ele vai dizer uma palavra já no primeiro capítulo ali de Atos, conforme nós lemos ali, né? Ele vai dizer o quê? Versículo 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus já havia predito que iria acontecer. Ele está falando aos discípulos, está sendo o assunto ao céu, está subindo para o céu, mas ele está falando assim: olha o que vai acontecer com vocês. Vocês vão receber, daqui a pouquinho, um revestimento de poder que vocês jamais imaginaram ser possível receber. E vocês vão, a partir desse momento, começar a pregar. E vocês vão começar a pregar aonde? No nascedouro do cristianismo, Jerusalém. Vão pregar em toda a Judéia, vão pregar em Samaria, e nós sabemos o preconceito que o judeu tinha com os samaritanos. E vão pregar até os confins da terra. Esse evangelho deve ser pregado, e eu estou dando a palavra, e a palavra de Cristo, irmão, quando ele fala, ela se cumpre. De uma forma ou de outra, ela tem que se cumprir. Quer queiramos, quer não queiramos, a palavra dele é soberana, porque ele é Senhor. E o livro de Atos vai relatar justamente isso, que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo não é um profeta, Jesus Cristo não é uma pessoa bem-aventurada, Ele é o Senhor, Ele é Deus para nós, Ele é aquele que nós devemos seguir e obedecer. Essa é
a premissa do Evangelho de Atos, do livro de Atos, perdão. Ele é um livro tanto histórico quanto teológico. Ele vai narrar uma história, mas ele também vai ensinar para nós coisas importantes. Lucas, de todos os evangelistas, você pode pegar lá Mateus, Marcos e João, você não vai encontrar no livro deles tantas referências quanto Lucas dá ao Espírito Santo. Ele é tido como, dos evangelistas, o mais carismático. Irmão, carismático não é aquela parte do catolicismo. Carismáticos são aqueles que acreditam na continuidade dos dons e acreditam no mover e no agir do Espírito Santo em nossos dias. E você vai ver que Lucas ele tem essa linguagem, ele atribui muitas obras, ou a todas as obras, ao Espírito Santo. Então por isso que ele é o evangelista, ele é a pessoa que escreve e dá maior ênfase ao Espírito Santo. Tanto que muitas pessoas vão dizer que o livro de Atos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos. Sabia disso? Deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque tudo que é realizado por meio do Espírito Santo. E isso me leva a pensar em uma coisa. Irmãos, nós não conseguimos fazer absolutamente nada sem o auxílio desse doce Espírito Santo. Desse maravilhoso Espírito Santo. É bobeira nossa nós pensarmos que nós vamos conseguir fazer alguma coisa pelo nosso conhecimento. É bobeira nossa nós pensarmos que nós vamos conseguir fazer uma coisa porque nós oramos muito. É bobeira nossa nós acreditarmos que nós vamos fazer alguma coisa porque nós temos bens e capacidade financeira. Irmãos, o único que nos atribui qualidades para poder fazer alguma coisa para o reino de Deus é o Espírito Santo, e Ele habita entre nós, ou melhor, Ele habita em nós. Enquanto Jesus Cristo era o Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo, Ele já é outro, Ele é Deus em nós. Não é mais Deus conosco, mas Deus habitando dentro das nossas vidas. O Espírito Santo não abandonava os apóstolos. O Espírito Santo caminhava com eles, seja eles perseguidos, sejam eles presos, sejam eles açoitados, sejam eles operando milagres. Em todo momento o Espírito Santo era a figura central de tudo o que eles realizavam. E nós vamos ver pessoas que vão chegar para os discípulos e falar assim: eu queria pagar um pouquinho para mim ter esse poder que vocês têm. Porque os discípulos, os apóstolos, irmãos, eles colocavam as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Eles oravam e aquilo que eles oravam, Deus cumpria e realizava. E eu quero dizer para você uma coisa: qual é a diferença daqueles homens para nós hoje? Eles têm alguma coisa especial? O osso deles é feito de ouro? Será que eles eram diferentes da gente em alguma coisa? Não, irmãos. Sabe qual que era a diferença deles? Primeiro, eles cumpriram o ID do Senhor, e depois eles acreditavam na dependência desse Senhor na vida deles. Então, quer viver os milagres de Deus para a sua vida? Eu vou dizer, tem uma fórmula. Viva e cumpra as ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo. E deposite nele toda a sua confiança. Toda a sua confiança. Não parte da sua confiança, toda ela, irmão. Seja dependente do Senhor, como uma criança de colo. Nós temos, agora aqui eu acho que a criança menor que nós temos é o Asaf. O Asaf, ele tem cólica, muita cólica. E ele não para de chorar, incomoda os pais. Mas o que acontece? Toda vez que ele sente cólica, ele chora, quem vai lá afagar eles é o pai ou a mãe. Quem alimenta o pequeno Asaf que tem 3 meses, daqui 2 dias, é a mãe. O Asaf não consegue pegar o alimento sozinho e se alimentar. O Asaf não consegue se curar da sua dor sozinho, porque ele é totalmente dependente dos seus pais. É essa mesma relação que o Espírito Santo quer que nós tenhamos do nosso Deus.
Ele quer que nós sejamos dependentes. Senhor, está doendo, eu preciso da sua ajuda. Me toma em seus braços, eu preciso do Senhor. Ele vai fazer, Ele é Pai. Senhor, eu estou com dificuldades, eu preciso de ajuda. Ele vai te ajudar, porque Ele é Pai. Senhor, dá-me o alimento que vem do céu, como foi lido aqui. Os seus pais comeram um maná que desceu do céu, mas morreram. Eu, porém, sou o pão que vocês vão comer e terão vida eterna. Ele é o Deus encarnado entre nós. Ele é o pão da vida. Ele é toda a nossa necessidade está suprida nele. Por isso, os apóstolos realizavam milagres. Por essa dependência exclusiva de Jesus. Até maluca para você ver, até doida, de um certo modo. Mas o evangelho, irmão, não é para os inteligentes, não é, Jacomel? Ele fala Jesus vai falar que ele pega as coisas que não são para confundir os que são. E essa é a grandeza desse evangelho que nós vamos estudar aqui, que foi propagado no livro de Atos. Porque, irmãos, homens que às vezes eles eram... Eu não vou dizer que eles tinham pouca cultura, porque o judeu valorizava e muito a cultura, mas homens que não eram filósofos, pensadores da época, eles influenciaram toda uma nação, toda uma época, e eles fizeram com que o evangelho chegasse até nós. Irmão, tudo isso é dependência do Espírito Santo. Não era eles que falavam, era o Espírito Santo que usava eles para poder pregar esse evangelho. E Ele quer usar você também, porque você também é importante nessa obra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lucas, ele escreve a um Teófilo. Teófilo, a palavra Teófilo significa amiga de Deus. Teo, Deus, filo, amigo. E pode ter dois tipos de entendimento aí. Lucas queria escrever a todos aqueles que que aceitariam a Cristo, uma abrangência mais ampla, ou ele queria escrever realmente a uma pessoa chamada Teófilo. Com certeza, a segunda opção é a mais viável e a mais aceitável. Ele escreveu para um homem chamado Teófilo. E esse Teófilo, ele não era provavelmente uma pessoa ele era uma pessoa muito influente no império. Porque a maneira que ele trata no livro de Lucas, ele vai falar, ó excelentíssimo Teófilo. Dá-se a entender que Teófilo era uma pessoa da elite romana. Certo? Então ele está escrevendo. E por que ele está escrevendo? E aí que entra uma coisa muito importante. Lucas está escrevendo o livro, tanto do Evangelho quanto dos Atos, para um homem que se chama amigo de Deus. Talvez Teófilo havia também se convertido ao cristianismo. E ele estava caminhando os primeiros passos da fé. Podemos talvez até fazer uma alegoria falando que a palavra de Deus, ela é sempre revelada àqueles que são amigos de Deus. A palavra de Deus, ela sempre está, ou sempre é manifesta, pregada àqueles que aceitam a Ele, aceitam essa palavra. Mas é só uma alegoria. Mas o que é mais importante? Lucas escreve muito provavelmente para defender o Evangelho, para defender o cristianismo. O que torna ele um dos primeiros, se não o primeiro, apologeta. Sabe o que é um apologeta? É uma pessoa que defende a fé. Uma pessoa que defende o Evangelho. Esse é o apologeta. Lucas, ele provavelmente é o primeiro apologeta que surgiu na história. Por quê, irmão? Porque ele vai escrever a uma pessoa da elite do Império Romano, certo? Uma pessoa que tinha influência política, certo? O cristianismo, ele estava sendo enxergado como uma parte herética do judaísmo, certo? Não era isso que os fariseus e saduceus acreditavam que Jesus pregava? Heresias, blasfêmias, por isso que queriam crucificar Jesus? Você acha que foi diferente com os discípulos dele, com os apóstolos? A elite judaica continuou perseguindo o cristianismo, os cristãos. Agora, Lucas tenta fazer uma defesa para que o Império Romano saiba que o cristianismo não é uma ameaça,
que o cristianismo não é uma ideologia política. O cristianismo é uma palavra verdadeira que vem direto de Deus para transformar vidas. Só que havia essa preocupação do Império Romano. Qual a preocupação? A preocupação de os cristãos estarem fazendo algum tipo de complô. Por isso que eles temiam e fizeram um perjúrio, ou foram irônicos com Jesus quando colocaram Cristo, Rei dos Judeus, Jesus, o Rei dos Judeus. Porque eles acreditavam que Jesus era um líder político, como os apóstolos por muito tempo pensaram. Então Lucas está escrevendo o Evangelho falando, Jesus Cristo não era nada disso. Ele não queria destronar nenhum César. Ele não queria acabar com os governos, com o império da época. O que ele queria era alcançar os corações e implantar um reino que não é visível, mas invisível. Um reino que não subjuga ninguém, mas que transforma e liberta as pessoas. Isso era o que Lucas estava pregando. Estava defendendo esse evangelho, esse cristianismo. Por isso ele escreve a esse Teófilo. E os escritos deles são tão importantes que abrangeram toda a igreja até os dias de hoje. Nós vamos ver menções, as únicas menções sobre Lucas são citadas 3 vezes por Paulo. Paulo era amigo de Lucas. Além de ser companheiro ministerial, ele era amigo de Lucas. Ele vai citar, se você quiser anotar e pesquisar depois, ele vai citar Lucas em Colossenses 4,14. Ele vai citar Lucas em 2 Timóteo 4,11 e Filemão 24. São essas as vezes que o nome de Lucas é citado. E ele é chamado como eu já disse, por Paulo de médico amado. E ele é aquele único que não abandonou Paulo em nenhum momento. Paulo vai dizer isso, você pode acompanhar lá em Timóteo, 2 Timóteo 4,11, vai dizer que Lucas estava com Paulo mesmo quando ele estava preso. Isso mostrava a fidelidade de Lucas a Paulo e a fidelidade de Lucas ao evangelho que ele escreveu. Então, irmão, não adianta só nós acreditarmos, nós temos também que demonstrar. Que adiantava Lucas escrever o evangelho, o livro de Atos, e depois, a primeira perseguição, ele fugir e se esconder. Não, ele escreve, mas ele se coloca na linha de frente para enfrentar tudo aquilo que o Senhor lhe proporcionasse que enfrentava, porque a confiança dele não estava nos homens, estava em Deus. A nossa confiança deve estar em Deus, como a de Lucas estava. Nós vamos ver no próprio livro de Atos, uma passagem muito interessante. Pedro está sendo julgado no Sinédrio, e eles vão querer matar Pedro, e vão querer destruir ali, tirar a sua vida. E um homem chamado Gamaliel, muitos dos irmãos já conhecem, um dos que instruiu a Paulo, né? A palavra de Deus vai dizer que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel levanta e fala assim, olha, se esse movimento não for de Deus, logo, logo vai acabar, como tantos outros acabaram antes desse. Mas agora, se ele for de Deus, não adianta nós matarmos Pedro, não adianta nós matarmos Tiago, não adianta nós matarmos quem quiser. Quanto mais a gente matar, estou parafraseando aqui, irmãos, quanto mais matar, mais cristão vai nascer. Quanto mais a gente matar, mais cristãos vão se converter ao Evangelho. E foi isso que aconteceu. Gamaliel estava certo ao dizer aquelas palavras, porque como os outros movimentos, diferente dos outros movimentos, o cristianismo até hoje é forte, e quanto mais nós somos perseguidos, mais nós crescemos. O que leva-nos nós a uma divisão que existe no livro de Atos. O livro de Atos, irmãos, ele tem algumas divisões, tem 2 divisões. Mas antes das divisões, eu quero tratar a respeito de uns assuntos que marcam a escritura de Lucas. Lucas, ele tem uma escrita muito peculiar. Ele vai tratar de alguns assuntos que
quase nenhum outro trata. Alguns assuntos nem os outros tratam, só ele vai escrever, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos. O primeiro dele é a universalidade da religião cristã. O que é isso? Lucas, ele vai ser muito insistente, muito provavelmente, porque ele não era judeu, né? Lucas vai ser muito insistente de que a salvação não era só para os judeus. A salvação era para todo o povo, para toda a pessoa que cresce em Cristo Jesus. Ele pregava muito isso. Você pode ver tanto no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos. Pode abrir lá, Lucas 2:32 e Atos 10:35. Você vai ver, ele vai falar a todas as nações, ou as nações. Ele vai estar sempre enfatizando que o Evangelho e a palavra de Cristo não era para ficar restrito aos judeus. O tempo de os judeus fazerem o que tinha que fazer acabou. A antiga aliança havia passado, uma nova aliança fora instaurada, e agora o povo de Deus não se restringe a um limite geográfico. Agora o povo de Deus é um povo que acredita na palavra e se entrega a Ele de todo o coração. Essa é a igreja. Esse é o novo Israel de Deus. Como eu já disse, Lucas dá muita ênfase ao Espírito Santo, né? E o destaque maior de todos está em Atos 2. E uma simples comparação aqui para você entender. Atos 2 parece fazer uma comparação àquele evento que aconteceu da Torre de Babel. Você lembra como aconteceu? Todo mundo lembra da Torre de Babel? Eles quiseram construir uma torre que chegasse até o céu, desafiando assim a soberania de Deus, a autoridade de Deus. Falaram, vamos se unir aqui, vamos mostrar que nós somos fortes e poderosos. Deus vem e acontece o quê? Mistura as línguas daquele povo. Era como se todo mundo falasse em português e de uma hora para outra ninguém entendesse mais o que os outros estavam falando. O Zaqueu começava a falar em japonês, o Gessé em inglês, eu começava a falar em sei lá qual outra língua. E ninguém mais se entendesse. Foi isso que aconteceu no dia em que o Senhor confundiu a língua dos homens, a Torre de Babel. Por quê? Porque aquilo era um feito pelo homem. Era uma obra do homem. E toda obra do homem, ela tende ao fracasso. Mas aquilo que Deus faz permanece para sempre. O que acontece quando Deus faz a obra? A descida do dia de Pentecostes vai dizer o quê? E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. E o que aconteceu é que naquele momento, todo aquele que era judeu, eles estavam vindo participar da festa de Pentecostes. Era uma festa tradicional, todo judeu tinha que vir. E eles vinham de outros lugares. Então ali tinha pessoas que estavam falando no grego, em outras línguas, e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando o Espírito Santo desce, o que acontece? Os apóstolos, diferente do que aconteceu na Torre de Babel, os apóstolos começam a falar, e as pessoas começam a falar, esses homens não são galileus? E falar, são galileus. Então como eles estão falando a minha língua, como eles estão falando o grego, como eles estão falando o aramaico, o hebraico, como eu estou entendendo eles? Porque irmão, uma vez que o homem destrói, Deus constrói. A unidade que o Espírito Santo traz excede o tempo, porque Ele é poderoso. E é tão interessante isso. Você fazer essa comparação é muito interessante. E a ênfase, você vai encontrar a ênfase ao Espírito Santo. Você pode ler lá, Lucas 1, 15 e 35 e Atos 1, 2 e 8. Lucas tem uma simpatia muito grande aos menos favorecidos. Ele prega muito sobre os menos afortunados. Talvez porque o Império Romano era constituído de aproximadamente 60% de escravos. 60% da população do Império Romano eram de escravos. Então existiam muitas pessoas pobres. A elite era muito pequena. E Lucas vai dar uma ênfase muito grande a essas pessoas. Lucas vai se ater a registrar aquela repartição dos bens, a distribuição dos alimentos, a parte social da igreja. Lucas vai falar sobre isso.
Lucas vai dizer várias coisas, vai comentar várias coisas que foram dado ênfase às pessoas menos afortunadas. Para dizer para nós que não são as riquezas que vão nos salvar, Jacomel. O que nos salva é cremos no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Você pode ver essas referências, essa ênfase, lá em Lucas capítulo 3, versículo 11, Atos dos Apóstolos 2, 44 e 45. Agora, se ele tinha uma simpatia aos pobres, ele tinha também uma antipatia aos ricos. Ele vai falar muito da classe, da elite judaica, criticar muito. Irmão, eu não estou dizendo que Lucas, ele vai pregar contra a riqueza e vai menosprezar os ricos, não é isso. Porque ele vai registrar coisas que Jesus fez, que o Espírito Santo fez para pessoas de poder aquisitivo. Ele escreve para um homem que a gente acredita que tinha posses, que é o Teófilo. Ele vai falar sobre Cornélio. Vai falar, tem diversas outras passagens que vai falar também, mas ele criticava muito essa classe, essa elite rica que menosprezava os pobres. Que para eles os pobres não eram dignos, que para eles os pobres eram a escória da sociedade, não deveria ser dada atenção. Mas o nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele não escolhe a quem amar. Ele ama a todos da mesma forma, rico, pobre. Ele ama a todos, e Lucas vai dar essa ênfase falando, Jesus Cristo veio para todos. Se os ricos não querem Jesus, Ele vai aos pobres. Aleluia! Se os sãos não querem, Ele vai aos doentes, mas Ele vai àquele que abre o coração para aceitá-lo. Essa referência também, Lucas 1,53, Atos 8, 18 e 24. São passagens, tanto no livro de Lucas, quanto no livro de Atos, que você vai ver isso que eu estou falando. Lucas vai salientar, vai escrever sobre o papel das mulheres, tanto na vida de Cristo, quanto no início da igreja. E daí vem as feministas falando contra o cristianismo, falando que há preconceito, que há machismo e tal. Lucas vai dar ênfase ao ministério dessas mulheres, como elas eram importantes para Jesus, e como elas foram importantes para os primórdios da igreja. Como, irmão, que o cristianismo pode ser uma faixa machista, ou que menospreza as mulheres? É impossível, porque o evangelho de Cristo é um evangelho de... Me fugiu a palavra agora. É um evangelho de... Me ajuda, Eduardo. De inclusão. O evangelho de Cristo nunca fez exclusão de ninguém. Ele sempre tentava incluir as pessoas. Leprosos, doentes, mulheres, homens, pecadoras, prostitutas, tudo Jesus Cristo trazia para si, porque Jesus Cristo curava a alma. Ele sempre esteve preocupado com a sua alma. Então não importa o seu pecado, o que importa é você reconhecer que Cristo purifica o pecado. Tem muita gente que não faz porque não tem condições financeiras. Tem muita gente que não faz porque é doente. Tem muita gente que não faz porque é isso ou é aquilo. Jesus Cristo vai dar a prova para nós que Ele resolve todos os problemas da sociedade e das necessidades humanas. Então vai e faça, pregue o Evangelho, faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a ordenança do nosso Senhor. ênfase à oração. Não citei as referências, né? Das mulheres lá, Lucas 1, 39 ao 56 e Atos 1 e 14. Você vai ver, tem outras, irmãos, estou dando só uma de cada, só para não ficar muito maçante. Também nós vamos ver ênfase à oração. Lucas vai escrever no livro de Atos que Pedro e João estão subindo ao templo, a hora nona, a hora da oração, costume judeu, para orar, quando eles encontram um paralítico. Muito obrigado. E eles assim curam ele, pelo poder do Espírito Santo. Vamos para a próxima? Está acabando o tempo. A parte da oração, Lucas 11, 5 ao 13, Atos 1, 24 a 25.
A graça divina é abordada com maior ênfase em Lucas do que em outros evangelistas. Lucas 1:30 e Atos 2:47. A graça divina, o que nos alcançou foi a graça, um favor imerecido. Nós somos salvos porque Cristo, mesmo sem nós merecemos, morreu na cruz e nos trouxe a redenção dos nossos pecados. A maior destaque sobre o tema perdão de pecados, se ele faz alusão, muita ênfase à graça, ele também vai fazer a perdão de pecados do que em qualquer outro evangelho. Lucas fala muito sobre perdão de pecados. Referência, você pode ver lá, Lucas 1:77, Atos 2:38. E destaque ao quadro político, para demonstrar que o cristianismo não era um perigo para o Império Romano. Muito pelo contrário, ele não estava a fim de destruir nada, ele quer apenas salvar as pessoas. Você vê Lucas 20 ao 23 e Atos 13:7. Vamos lá então para a divisão que Atos tem. Tem várias divisões que podem ser feitas nos livros de Atos, mas eu quero aqui trabalhar só duas. O livro de Atos é dividido em duas partes. Quais são essas duas partes? Do primeiro capítulo até o capítulo de número 12, eles cumprem a primeira parte do que Jesus falou. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus, e ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, tanto na Judéia quanto em Samaria. Então, essa é a primeira divisão. Se cumpre essa primeira parte. Então, os apóstolos, eles vão pregar aonde? Jerusalém, na região da Judéia e em Samaria. Do 1 ao 12 você vai ver isso acontecendo. Eles estão pregando na região onde eles estão. Só que, do 12 em diante, Jesus converte um doido chamado Paulo, que ele era perseguidor da igreja. E ele começa a pregar, não só ele como outros, começam a pregar até os confins da terra. Você lembra que eu falei que a palavra de Deus vai se cumprir independente da nossa vontade ou não? O que aconteceu? Os apóstolos estavam bem acomodados em Jerusalém. Pedro, rapaz, todo mundo vendendo as propriedades, dividindo ali os bens, as riquezas, e ele cuidando para administrar, para que todo mundo ficasse bem alimentado, pregando em Jerusalém e tal, o berço do cristianismo. Aí o que acontece? O cristianismo começa a ser perseguido, começa a ser alvo, principalmente depois da morte de um chamado Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja. Ele é morto, a sua túnica é depositada aos pés de Saulo, ou Paulo, e a perseguição ao cristianismo acontece. Eu vou te dizer uma coisa, quem via na época podia ficar apavorado. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Estamos sendo perseguidos, estão matando o crente, estão matando os cristãos. Acabou, né, Ederson? Acabou o cristianismo, morre aqui. Só que você lembra que eu falei, irmão, que tudo está dentro da direção e da vontade soberana do nosso Deus? Isso era um empurrãozinho que Deus estava dando, falar assim, ó, chega de Jerusalém, vamos agora até os confins da terra, vamos agora pregar fora daqui, agora vocês vão ser enxotados para que o meu evangelho se espalhe para todo mundo. Foi necessária a perseguição da igreja para que o evangelho fosse disseminado para o mundo. Então, irmão, aquilo que muitas vezes aos nossos olhos é ruim, é Deus trabalhando para que a sua vontade seja feita. Se nós estamos vivendo um momento em que nós, muitas vezes, temos restrições de congregar, temos restrições de pregar o evangelho, temos restrições de tanta coisa. Hoje mesmo, o STF derrubou o pedido, né? Porque tem estados que as igrejas estão fechadas, irmãos. E foi feito um pedido junto ao STF e eles derrubaram por 7-2. Acho que falta a votação de alguns ministros ainda. Mas agora não tem mais como reverter, já perdemos mesmo. Então a igreja, o que eles estão falando? Eles estão falando que a igreja, irmãos, pode continuar existindo sem ficar congregando. A igreja, irmão, sabe o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo falar para a gente como a gente deve
servir a Deus, como a gente deve ministrar a Santa Ceia, como a gente deve não, nem deve se reunir. Eles estão querendo ensinar como a gente deve servir a Deus, irmão. Eu vou te dizer, ministro nenhum tem competência para dizer para nós como nós vamos servir a Deus. Quem conduz a igreja é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Quem vai dizer como nós devemos adorar a Deus, irmãos? Não é homem de poder nenhum, é o próprio Senhor Jesus, e Ele vai usar a igreja para fazer isso. Então não fica preocupado não, irmão. No passado aconteceu a mesma coisa. A igreja foi perseguida, mas em vez de ela acabar, ela cresceu ainda mais, e nós vamos crescer ainda mais, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pedro representa a pregação do evangelho em Jerusalém, o início, o nascedouro do evangelho, aonde o evangelho nasceu. Paulo significa a propagação pelo mundo, tanto que o livro de Atos se encerra em Roma, para dizer para nós o seguinte: ele nasceu em Jerusalém, nasceu entre os judeus, mas ele termina com a conquista de todo o mundo, porque é isso que Jesus vai fazer, irmão. Jesus vai dominar todo o mundo. Não é isso que Efésios vai falar? Primeiro capítulo, se eu não me engano, versículo 6, ele vai dizer para que todas as coisas convirjam para Cristo. E ele vai dizer, e a palavra de Deus vai dizer que foi dado um nome ao Senhor Jesus sobre todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, irmão, o STF vai ter que se dobrar diante do Senhor Jesus, quer queira ou não, porque o nosso Senhor Jesus é soberano. Ah, mas eles são o STF, eles são a parte mais importante judicial do nosso país. Não interessa, quem é maior do que o nosso Deus? Eu pergunto para você. Vai chegar um momento que todo joelho vai ter que reconhecer que Ele é o Senhor. E vai ter que se dobrar, quer queira ou não, por livre e espontânea vontade ou não, vai ter que reconhecer. Por isso que esse livro de Atos é maravilhoso. O que eles viveram lá, irmãos, nós estamos prestes a viver aqui. Nós vamos ver, e já estou terminando, três tipos de atentados contra a igreja. Três tipos de atentados que o inimigo vai tentar contra a igreja. Primeiro, acontece quando Pedro é preso, a perseguição de fora para dentro da igreja, tentando destruir a igreja. Isso vai acontecer no capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, e outras vezes também acontece. Então, a igreja vai enfrentar a resistência de fora para dentro, dos governos, das autoridades, contra o cristianismo. Tem alguma semelhança que está acontecendo hoje ou não? Só um pouquinho, né? Agora também, o cristianismo ele vai enfrentar uma resistência de dentro para fora. Atos, capítulo de número 5, vão aparecer um casal, vocês conhecem muito bem, Ananias e Safira. E o que vai acontecer com eles? Eles deixam que Satanás encha o coração deles, para que eles mintam ao apóstolo Pedro. Só que essa resistência, esse mal gerado de dentro para fora, ele logo foi acabado. Ele logo acabou. Porque no momento em que Pedro fala para ele, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Ele suspira e morre. Porque o fim daquele que tenta contra a igreja, irmão, é morrer. É a morte, se não a morte física, a morte espiritual. Não importa se ele está dentro da igreja, se ele está fora da igreja, não importa. Jesus vela por essa obra. Ele não vai deixar que ninguém a desfaça, que ninguém acabe com ela. Então nós não podemos brincar nesses últimos dias, irmãos, de ser crente. Porque aquele que tentar ir contra a obra de Deus, esse perecerá, mas todo aquele que confessar o meu nome será salvo. E é isso que nós não estamos entendendo. Ananias e Safira pensavam que eles estavam fazendo alguma coisa para que os outros vissem. Porque um pouquinho antes do capítulo 5, eu não lembro o nome dele agora,
Barnabé vai vender suas propriedades e vai oferecer para que elas fossem distribuídas, o dinheiro fosse distribuído entre os cristãos. Eles falam assim, se eles fizeram, eu também vou fazer, eu vou ficar por cima da carne seca agora. Mas só que eles falaram assim, vamos combinar o seguinte, vamos vender por 100, vamos falar que nós vendemos por 50, e vão levar só 50, vou ficar com 50 para nós. Aí eles vão ficar que a gente vamos falar assim, o meu dízimo é bom, eu tenho dinheiro, estou ajudando a igreja, agora eu posso fazer o que eu quiser, e tal. No momento que eles depositam a oferta, o Espírito Santo já fala com Pedro, já fala assim, vocês não mentiram para mim. Vocês estão pensando que vocês estão enganando o pastor da igreja. Vocês estão pensando que vocês estão fazendo alguma coisa contra o pastor da igreja. Mas eu vou te dizer, vocês se enganam pensando que eu sou o pastor da igreja. O pastor da igreja se chama Espírito Santo. Ele está cuidando da igreja. E agora, por culpa disso, você vai morrer. Morre um, chega a mulher, contra a mesma história. Fala assim, os mesmos que levaram o seu marido para ser enterrado vão levar você. Ela cai morta também. Por quê, irmão? Aquele era o momento do nascimento da igreja. A igreja não podia ser corrompida. A igreja não podia ser manipulada. A igreja não podia ser tratada daquela forma. O Espírito Santo tratou de acabar no ato, na raiz do problema. E ele faz ainda hoje. Porque o Espírito Santo não muda. A palavra vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então entenda, irmão, cuidado com a maneira como você age com a igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus, é aquela que Ele amou, ama até hoje, deu a sua vida por ela é muito amada e muito importante. Nós temos que ter cuidado, Não é porque o irmão discorda da gente que ele não é amado de Deus. Divergência de opinião todo mundo tem. O que a gente não pode fazer é tentar destruir a igreja, isso é um problema. E a última esfera onde ele é atacado, já vamos terminar, é a esfera da distração. Capítulo 6 começa uma intriga dentro da igreja. Qual é essa intriga? Que os helenistas, ou os judeus de fala grega, não estavam sendo atendidos como os judeus nativos. Então era assim, estava ali a igreja, era como se o alimento fosse distribuído um pouquinho mais para quem era judeu nativo, e um pouquinho menos para quem era helenista, ou quem não era judeu nativo, ou quem não tinha os judeus de fala grega. E o que acontecia, irmão? Acontecia que isso gerou uma distração. Pedro vai dizer, olha, nós não podemos nos ater a isso. E aí tem uma lição que nós vamos abordar mais para frente. Nós não podemos nos distrair com isso, porque nós estamos fazendo algo que, isso também é importante, mas algo que é mais importante. O que é mais importante? Pregar o Evangelho, se dedicar à oração e à pregação da palavra. A distração, irmão, foi uma das barreiras também que estes apóstolos enfrentaram no começo da igreja. Então, foram 3 perseguições, 3 tipos de perseguições diferentes, de fora para dentro, de dentro da igreja, e as distrações que surgiram. Mas em tudo isso, Deus deu graça à igreja. A igreja nunca parou. Os apóstolos, irmão, foram açoitados, sofreram. Eles foram presos como criminosos. Mas eu te pergunto, eles não pararam de servir a Cristo ou pararam? Não pararam. Pedro, muito pelo contrário, ele vai dizer no livro de Atos que eles ficam felizes por apanhar por causa de Cristo. Porque eles não se consideravam merecedores de apanhar por causa de Cristo. Você acredita nisso, irmão? Hoje nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote, né? E aqueles homens que caminharam com Cristo, os pais da igreja, eles ficaram felizes de apanhar por causa do Evangelho. Ficaram felizes, irmãos, eles saíram felizes. Alguém aqui já ficou feliz depois de apanhar? Eu nunca fiquei. Eles ficaram felizes por causa que apanharam pelo Evangelho de Cristo. E eu convido vocês a ficarem em pé. E essa palavra traduzida, essa palavra testemunhas do começo, ser-me-eis testemunhas, ela significa justamente isso. Uma pessoa que dá a sua vida em prol de uma causa. A tradução dessa palavra é um mártir. É isso que Jesus falou para eles. Vocês vão me servir independente da circunstância. Vocês vão me servir se você estiver em Jerusalém ou não.
Vocês vão me servir se vocês estiverem com comida ou sem comida. Vocês vão me servir se vocês estiverem apanhando ou não. Vocês vão me servir de qualquer forma, mas eu estarei com vocês. Eu não os abandonarei. Vai ter um consolador que vai todos os dias acalentar o seu coração, vai te dar esperança de continuar pregando. Então, irmão, não deixe a circunstância parar você. Não vamos deixar a circunstância nos parar. Porque é justamente isso que elas vêm para nos fazer, nos parar. Mas o Senhor nos manda, avante, fiéis soldados, avançai as fileiras, nós estamos lutando, logo, logo está acabando a guerra, eu mesmo vou te entregar a coroa da vitória, não vai ser outro, eu não vou mandar Miguel, eu não vou mandar Gabriel, eu mesmo entregarei o seu galardão no momento da sua vitória. Que maravilha! Eles apanharam e eles vão ser os primeiros a receber o galardão do nosso Senhor.